Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui e nesta oportunidade para comentarmos a respeito de mais uma lição. Já chegando aí ao final desse trimestre, segundo trimestre de 2017, aonde estaremos comentando a respeito da lição de número 12. Também já, como nós vimos que esse trimestre tem sido um trimestre de muita bênção, através dessas lições que nós estamos recebendo. Como já disse, estamos aí na penúltima lição, semana que vem já é a última, encerrando o trimestre. Foram lições que trouxe para nós crescimento, tanto no conhecimento como na graça, porque foram aplicações pessoais que, se eu e você tivermos colocado ela na nossa vida em prática, com certeza nós estamos saindo desse trimestre melhores servos do Senhor. E o trimestre que vem, onde vai tratar a respeito de missão, discipulado e evangelismo, não será diferente. Creio que será um trimestre tão abençoado quanto este que nós estamos terminando. Vamos orar como fazemos sempre, pedindo a bênção de Deus sobre mais esta lição. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te louvar, te exaltar e te bendizer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta oportunidade, Pai, para comentarmos mais uma lição, a lição de número 12. Quero pedir a tua bênção através do teu Santo Espírito, ó Deus, sobre a vida de cada aluno que tem ido às suas escolas bíblicas dominicais nos domingos e acompanhado a cada lição dessa. Quero pedir a tua bênção sobre cada inscrito que tem acompanhado nos diversos canais que existem aí no YouTube, comentários a respeito da lição. Então, Pai, abençoa os comentaristas, abençoa os professores, superintendentes, as escolas bíblicas, EBDs espalhadas por todo esse nosso território. Que as tuas mãos estejam sobre nós, que cada dia viemos crescer mais no conhecimento da tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. A introdução vai nos dizer aí que o castigo foi necessário para mostrar ao povo a verdadeira adoração. Ele mostrou o seu grande amor ao trazer Israel após um longo período de exílio na Babilônia. O primeiro objetivo dessa lição, ele vai nos falar entender o propósito de Deus concernente ao exílio. O que nós podemos ver com esse propósito? Qual era o propósito de Deus em ter colocado Israel no exílio? Primeiro que podemos observar, estancar o pecado e aproximar o povo de Deus. E assim, fazendo com que Israel, de uma vez por todas, se separasse somente para Deus. Entender, como vai estar dizendo o nosso comentarista, que Deus quer o seu povo somente para Ele. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, Deus não divide o seu povo com ninguém, mas com ninguém mesmo. E o que levou o povo ao exílio foi exclusivamente o pecado que o povo cometeu. Pecado esse que o afastou de Deus e o entristeceu. Israel havia trocado Deus pelo pecado. E como eu já disse acima, Deus quer que seu povo seja exclusivamente seu. E como vai dizer Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, a parte última do versículo, nada é novo nesta terra. Então, nós vamos observar que só mudaram as épocas, os séculos. Os pecados só estão vindo com nome diferente. A conduta do povo não é diferente. Está entendendo? Porém, Deus, por intermédio do seu Santo Espírito, continua a chamar todos aqueles que são seus a se separarem para Deus, a se arrepender
a se voltarem das suas condutas ruins e se converterem de todo o coração para o Senhor. A mensagem que nós temos para os dias atuais, ela é de cunho espiritual. Nós precisamos nos voltar para Deus, pois Jesus está voltando. E como vai nos dizer 2 Pedro 2,9, nós somos um povo exclusivo do Senhor, de propriedade exclusiva, sacerdócio real, nação santa. Então Deus, Ele não divide a nossa atenção com mais nada. Ele quer ser o nosso Deus, exclusivamente o nosso Deus. Ele não quer que haja ídolos na minha vida, Ele não quer que eu esteja apegado a nada nessa terra, mas toda a minha atenção precisa ser dEle, somente dEle, quando se trata de adoração, de apego, de ídolos, somente a Deus, porque Deus não é um objeto, Deus não é uma coisa, Deus não é um ídolo. Deus, Ele é Deus, o Criador dos céus e da terra. Como diz o Salmo 19, que nós lemos na lição passada, a natureza manifesta a sua glória, a completude da terra manifesta a sua glória. Como nós vamos ver aí na revista, querido, quem vive sem Deus vive uma falsa esperança, vive uma vida fantasiosa, uma vida sem perspectiva. A semelhança do povo do tempo de Jeremias é o povo que nós estamos vendo hoje na terra. É como eu disse, nada é novo na terra, só mudou as eras, só mudou as épocas, só mudou os séculos, mas as coisas continuam da mesma forma. No dia de hoje nós vemos pessoas vivendo com adultério, com fornicação, umas enganando as outras, o próximo sempre querendo levar a melhor, todos olhando para o seu próprio umbigo, manifestando um falso amor, uma falsa caridade, tá entendendo? Porque uma coisa muito boa é subir em cima de um púlpito e falar de amor, pregar sobre amor, mas quando o irmão precisa na prática desse amor vivido na vida dele, cadê o pregador do amor? Cadê o cantador do amor? Então, infelizmente, nós não estamos desassemelhados muito distante do povo do tempo de Jeremias e precisamos com urgência nos voltarmos para Deus e nos preocuparmos em verdadeiramente praticarmos o que as Escrituras Sagradas nos diz. Aliás, nem tempo para entendermos ou sabermos o que a Escritura Sagrada nos diz temos mais, porque tantas coisas têm nos roubado tanto a nossa atenção que nós não conseguimos dar mais atenção a Deus. Como é, evangelista, que eu dou atenção a Deus? Orando, meu querido, lendo a palavra de Deus, tirando períodos do seu dia a dia para você estar consagrando a sua vida ao Senhor, tá entendendo? Vigiando acima de tudo, dedicando-se ao trabalho de Deus. Por exemplo, o tempo que tiro aqui para fazer um pequeno vídeo desse de meia hora, se passar é pouca coisa, é um tempo semanal que me separo para Deus, para dentro das minhas possibilidades pequenas de gravação de áudio, de edição de áudio, da própria fala minha, que eu procuro ser o mais simples possível no que eu vou comentar dentro da revista. Eu faço isso não é porque eu quero ser conhecido, quero ser visualizado na internet e visualizando alguma coisa com isso, não. Mas quem me conhece de perto sabe, é porque nós temos um chamado na palavra de Deus e o quanto os meios pelos quais eu puder usar
para falar a respeito dessa palavra, seja através de um Facebook, seja através de um Instagram, seja através do Snapchat, seja através do YouTube, seja através de qualquer outra rede social, seja em um culto evangelístico no meio da rua, seja em cima do púlpito de uma igreja, eu vou estar sempre fazendo menção da palavra, porque foi uma chamada que Deus fez e eu quero a cada dia dar atenção a Deus, me envolvendo com as coisas que são de cima. Mas você não tem preocupação com as coisas da terra? Claro que tem, quem não tem? Todos nós temos, mas quando nós colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar, com certeza Ele cuida das nossas e o cuidado dele é inefável na nossa vida. Nós vamos ver um pouco mais à frente a respeito disso. E como nós vamos ver aqui na revista, o povo de Judá viviam dentro de uma vida pecaminosa, se separando de Deus a cada vez mais. Por causa desse pecado, eles foram levados para o cativeiro babilônico, para o exílio babilônico. Foi advertido diversas vezes por diversos profetas, mas preferiram dar ouvido à voz dos falsos profetas e não ouvir a voz de Deus que vinha através dos seus arautos. Resultado, exílio babilônico. Como nós dissemos aí, por causa desse exílio babilônico, eles viveram essa vida sem perspectiva, uma vida dupla, tá entendendo? Uma vida em que eles praticavam as coisas pensando que Deus não estava vendo a mesma coisa. Muitos praticam adultério, fornicação e tantas outras coisas, como eu acabei de dizer, pensando que Deus não está vendo. Só, querido, que aos olhos de Deus nada passa sem ser percebido, nada. O que Deus vinha falando para eles através dos profetas, por causa do pecado, agora era uma realidade. Nós vimos aí no nosso objetivo, qual era o objetivo de Deus com relação ao cativeiro babilônico: trazer o povo de volta para Ele, fazer com que o povo deixasse, largasse esse pecado tão grave, porque entre todos os pecados que Judá e Israel cometia, o que mais irritava a Deus era a idolatria, porque eles deixavam, como eu disse, de dar atenção a Deus para dar atenção a objeto, a coisas. Esse foi o pecado que mais irritou ao Senhor. Então, Deus falou através dos seus santos profetas e eles não deram ouvido, e agora eles estavam vivendo a realidade do pecado que eles estavam praticando, ou seja, as consequências do pecado que eles estavam praticando. É o que nós vamos ver no ponto seguinte, e já de acordo com o objetivo de número 2, nós vamos ver a respeito da soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as nações. Como assim? No discorrer desse ponto, nós vamos entender que Deus tinha tudo programado, o tempo determinado para começar esse exílio e tempo determinado para terminar esse exílio. Deus, como nós já dissemos, estava colocando um termo, um ponto final nesse pecado que tanto irritava Deus na vida de seu povo. A partir do exílio babilônico, nós vamos ver que Israel e Judá nunca mais se meteram debaixo desse pecado que tanto irritava Deus, o pecado da idolatria. Veja que Deus passou todo o tempo antes do exílio chamando o povo ao arrependimento, que se ele se arrependesse, Deus também não faria que viesse sobre a vida dele todo o castigo, toda a prerrogativa
de coisas ruins, de consequências ruins que estava programada para vir sobre a vida dele se ele se arrependesse. Porém, como eu já disse, eles não deram ouvido à voz dos profetas, dos arautos de Deus, e preferiram dar ouvido à voz dos falsos profetas. O que aconteceu? Nós vamos ver a história como o caso do rei Zedequias, em que vai nos contar que Zedequias foi preso, os seus filhos príncipes foram mortos cruelmente nas suas vistas, e depois dele ver os seus filhos sendo mortos, o rei babilônico arrancou os olhos de Zedequias. O que acontece? Jovens foram violentados, famílias tiveram seus membros mortos de uma maneira muito cruel naquela época. Eles poderiam ter evitado tudo isso? Sim, porque também Deus levantou os seus profetas para falar para eles que era melhor eles se renderem ao rei da Babilônia, para que eles não sofressem um castigo muito mais cruel. Mas eles mais uma vez preferiram dar ouvido à voz dos falsos profetas. Então agora eles estavam vivenciando tudo isso. E mesmo dentro do exílio babilônico, o povo, mais uma vez, agora, através dos profetas pró-exílio ou dentro do exílio, Daniel e Ezequiel chama o povo ao arrependimento. E agora, dentro do cativeiro babilônico, já não tinha mais a cidade de Jerusalém, não tinha mais a nação de Israel, não tinha mais o templo, porque tudo estava destruído, tudo estava queimado. Enquanto eles tinham essa oportunidade de se apresentarem a Deus em adoração, eles não o fizeram, preferiram adorar a deuses estranhos, preferiram dar ouvido à voz de falsos profetas. Agora eles vão ter que encontrar dentro do exílio o caminho da adoração. E como não tinha mais templos, o que surge aí? Os cenáculos, conhecido como sinagoga, ou seja, espaços que existia dentro da nação babilônica, aonde se adoravam os seus deuses. E ali agora o povo cativo começa a se reunir em reuniões de oração e começa a percorrer o caminho da adoração. Aí é que nós observamos o soberano Deus, como ele trabalha para que nós nos ajustemos dentro da vontade, dentro da forma em que ele quer que nós estejamos como povo exclusivo seu. Aí é o que nós vamos ver no item 2, é preciso adorar. Já que quando ele estava fora do exílio, eles não adoraram, viviam dando atenção a ídolos tais e não a Deus. Agora eles estão aprendendo através do sofrimento, através do exílio, o caminho da adoração. O que é exílio, evangelista? É tudo aquilo que te prende, querido. É tudo aquilo que tira a sua privacidade. É tudo aquilo que lhe causa sofrimento, que lhe causa dor. Por exemplo, uma doença que você não estava esperando, ela se torna um exílio na sua vida. Um desemprego que você não estava esperando, ele se torna um exílio na sua vida. Um casamento que se racha, que você não estava esperando, se torna um exílio na sua vida. Então são tantas coisas, e às vezes nós temos que parar para analisar, porque às vezes Deus está falando conosco, usando a boca dos seus santos, através das santas sagradas escrituras, para nos alertar, e a gente está preferindo dar ouvido a voz que não são vozes que vêm da parte de Deus. E quando nós pensamos que não, estamos dentro de um exílio. Existem 3 caminhos pelos quais nós somos provados. Quando Deus, pela sua soberana vontade, nos prova. Quando Deus, pela sua permissão, permite que Satanás venha e nos tente. E quando nós, pela nossa falta de vigilância,
entramos em situações tais por não termos vigiado e nem dado ouvido à voz de Deus. Então, todo problema que nós passamos na nossa vida, nós temos que aprender a sentar e analisar. Isso aqui é Deus que está provando, é Deus que está permitindo, ou fui eu que entrei nessa? Se foi Deus que está provando, querido, Ele não prova ninguém que Ele não saiba que vai ser aprovado. Se é Deus que está permitindo, Ele também não permite Satanás agir na vida de ninguém, sem saber que esse alguém vai fazer com que Satanás saia envergonhado. E se foi por causa que você entrou, então clame a misericórdia de Deus, porque Ele é misericordioso e Ele permite que situações aconteçam para que a gente encontre o caminho da verdadeira adoração. Nós vamos ver que então dentro desse caminho em qual nós encontramos dentro do exílio, até aí, pela soberana vontade de Deus, Ele cuida de nós. Se você parar para observar dentro dos tufões da vida em que você passa, dentro dos tsunâmios da vida em que você passa, se você parar para observar, você vai conseguir observar o cuidado de Deus nas mínimas coisas. Deus não abriu mão de Israel nem dentro do exílio. O exílio estava servindo como uma moinha de Deus, para fazer com que Israel fosse novamente feito um vaso de honra para Deus, sem aquelas rachaduras, sem estar se quebrando, sim, um vaso de honra nas mãos de Deus. Então, nos mínimos detalhes, Deus cuidava do povo dentro do exílio, porque Ele sabia que Israel estava ali, porque Deus estava formalizando um vaso para que esse vaso viesse ser um vaso de honra, um vaso de exclusividade somente do Senhor. E é por isso que estamos falando da soberania, porque assim como Deus usou Nabucodonosor, a qual Ele chamou de meu servo, para trazer este castigo de correção para Israel, assim também Ele usou um rei chamado Ciro, do qual Ele também chamou de meu servo, para abrir as portas do exílio, para que Israel fosse liberto e restaurado, como havia uma promessa de restauração. Deus, com Nabucodonosor e Israel, estava prefigurado na pessoa do pai, Nabucodonosor na pessoa da correção, e Israel na pessoa do filho. Deus corrige a quem Ele ama. Então nós não devemos reclamar, como eu disse, nós temos que observar, porque está vindo na nossa vida lutas e dificuldades, e observando nós vamos entender que seja em qual for elas, com certeza, se nós estamos com sinceridade, andando na presença de Deus, Deus está trabalhando para que alguma coisa que não agrada a Ele na minha e na sua vida seja arrancada. Nosso terceiro ponto, ele vai trabalhar sim de acordo com o nosso terceiro objetivo. E de certa forma nós já viemos comentando durante o comentário da lição, que é falar a respeito das consequências do pecado de Judá. Já no terceiro ponto nós vamos ver agora que é hora de retornar. Deus usa Ciro, um rei ímpio, e esse abre as portas do exílio para que Israel retorne novamente para Jerusalém. Aí você lendo os livros de Neemias, o livro de Esdras, você vai poder entender a reconstrução do templo e a partir daquele momento como seria agora esta nação israelita, que agora não seria mais chamado de Israel, mas se tornaria nação judeia, de Judá. Então, naquele período de exílio, aquele povo passou pelo crisol de Deus para ser bem queimadinho, sair dali bem transformado. Foi dura a lição que eles sofreram dentro do exílio. Eles viram ali coisas horrendas. Você lendo livros históricos, comentários a respeito do assunto, você vai entender o que eu estou dizendo. Foram coisas realmente horrendas, mas podemos dizer que valeu a pena, porque Deus conseguiu arrancar
de dentro do corpo da nação de Judá, a chaga que tanto entristecia a Deus, que era a idolatria. E agora então começa a restauração, a reestruturação, o povo de Deus sendo restaurado pela mão daquele que tem condição de restaurar. Deus fazendo que tudo seja reconstruído de uma forma nova na vida desta nação. Como nós falamos do terceiro objetivo como consequência do pecado, e nós já viemos falando a respeito disso no decorrer da lição, você vai ver que tudo isso que eles passaram, toda essa lição horrenda, triste, foi por causa do pecado que estava na vida deles. Querido, a lição espiritual que tiro aqui para mim e para a sua vida: vamos adorar a Deus enquanto há tempo, porque adorando a Deus, querido, nós já passamos dificuldade. E existe uma lição muito importante nisso aí. É porque tem exílio na vida da gente, querido, que não é por causa de nós, mas Deus nos coloca dentro desse exílio para ajudar os que estão exilados a encontrar o caminho da adoração lá dentro. É o caso de Daniel, é o caso de Ezequiel, é o caso de Paulo e Silas, quando Deus coloca eles dentro daquele presídio onde eles tinham sido espancados, mas eles passaram por tudo aquilo ali para que uma família fosse ali salva. Então tem esse quarto ponto que eu esqueci de comentar lá atrás. Às vezes nós estamos dentro de um exílio, dentro de uma situação, e não é por causa de nós mesmos, não é porque há pecado em nós, não é porque nós não estamos dando ouvido à voz de Deus, mas Deus está nos colocando dentro do exílio de outras pessoas, para que dentro desse exílio nós possamos dar orientação e trazer essas pessoas a adorar a Deus novamente. Então, abramos os nossos olhos. Não esperemos que Deus venha nos alertar para nós sairmos, mas que possamos viver sempre fora dos exílios. E se tivermos dentro de algum, que nós possamos ter a consciência: não estou aqui porque Deus está me levando para me usar, ajudar o meu irmão que está passando por isso ou por aquilo, por causa disso ou daquilo. E nisso nós temos que entender que Deus, Ele é Deus em qualquer situação e em qualquer circunstância. Nós viemos batendo nessa tecla, falando sobre a soberania de Deus, falando que quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Não existe situação ou circunstância alta, profunda, larga demais, sobrenatural demais, que possa se colocar diante de Deus e dizer: Deus não vai operar aqui. E falo isso concernente a mim e a sua vida. Não existe. Nós temos que ter a convicção e a certeza que se estamos servindo a Deus, então nós temos a certeza de que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e maiores ainda Ele vai continuar fazendo. Enquanto nós estivermos na condição de terra, querido, nós estamos lutando por uma perfeição, nós estamos lutando para angariar o reino de Deus, nós estamos lutando a cada dia para andar com toda a dificuldade, mas andarmos nesse caminho estreito, dificultoso. Então não existe para Deus qualquer que seja a causa ou a circunstância que possa se colocar diante dele e dizer: Deus não vai agir, porque Deus é Deus em qualquer circunstância, em qualquer causa. Deus é soberano sobre toda a nação. Amém? Conclusão nos diz: tudo o que aconteceu com o povo de Israel foi por causa de sua desobediência, que trouxe como consequência o cativeiro. Foi o que nós comentamos. E aqui abre-se mais uma vez um parente para te alertar novamente. Se você está vivendo algum exílio, algum cativeiro, por causa das consequências de ações e atitude errada em que você teve, paciência, meu querido,
porque aí dentro do cativeiro, como nós vimos, você será levado novamente ao caminho da adoração. Aí dentro do cativeiro, como nós vimos, o cuidado de Deus estará sobre a sua vida, com certeza. Romanos 8, 28, todas as coisas, e quando digo todas as coisas, sejam as boas ou as ruins, todas as coisas concorrem para o bem daquele que ama a Deus e anda segundo o seu decreto. Deus até nos permite sermos subjugados, mas não para sempre. Olha o que eu acabei de dizer. Isso dura o tempo que for preciso para que aprendamos e cresçamos em sua esperança. Então temos que ter sempre essa lição. Tudo que nós estamos passando na vida é para o nosso crescimento. 1 Pedro 3,18 é uma balança justa em que nós precisamos aprender a caminhar e a crescer nessa balança justa, que é crescendo na graça e no conhecimento, crescendo na graça e no conhecimento, crescendo na graça e no conhecimento sempre. Uma não pode estar mais elevada do que a outra, porque vai causar um desequilíbrio espiritual. Ou você vai ficar letrado demais ou fanático demais. Então, cresça, viva seu tempo a cada coisa e vai buscando dentro das possibilidades que Deus vai te dando para que você cresça e amadureça espiritualmente. Porque tudo o que acontece na vida daqueles que vivem e servem a Deus, com certeza, querido, tem um propósito divino. Ainda que nós não entendamos, mas lá na frente nós vamos entender que sempre existe um propósito divino. Quero aqui agradecer aos meus queridos irmãos que têm se inscrito no canal, os novos inscritos, a cada semana tem aumentado o número de inscritos. Quero pedir aí você que deixe o seu joinha aí, o seu like, você compartilhe isso com outras pessoas, que essa mensagem tão simples, tão singela, possa chegar na vida de alguém que está vivendo um cativeiro e abrir um leque na mente dela e ela ter condição de sobressair desse cativeiro adorando a Deus. Quem sabe eu possa ser um Jeremias, um Daniel ou um Ezequiel dentro do cativeiro de uma pessoa, com esse videozinho aí que você pode compartilhar para outras pessoas, tá bom? Não deixe de se inscrever, você que ainda não é inscrito, aperte aí no sininho aí para que você receba as notificações sempre que eu lançar os vídeos, sempre no domingo à tarde eu estou lançando o vídeo da lição, tá entendendo? Então eu quero agradecer, estou sempre pedindo a Deus em prol da sua vida. Deixe aí seu comentário se precisa melhorar alguma coisa. Nós estamos tentando, como eu já disse, nós não temos um estúdio, eu gravo na minha casa, nós não temos assim uma câmera de filmagem, eu filmo aqui com o meu próprio smartphone, mas a minha intenção é fazer uso da ferramenta que Deus me deu e poder abençoar tantos quanto eu puder através da mídia da internet, tá? Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima.